Olha só, você não vai acreditar, mas Moraes e Trump teriam articulado nos bastidores o tal PL da dosimetria, a redução de pena de Bolsonaro e dos réus do dia 8. Eu não estou aqui especulando, não. Saiu na imprensa e foi dito ontem, do alto da tribuna do Senado, por membros do governo petista, inclusive. Eu vou te contar tudo isso e, no fim, vou também dar minha opinião sobre por que o Moraes fez isso, por que o Trump fez isso e como é que fica a oposição daqui para frente com essa história toda. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que, antes de qualquer coisa, se inscrevam aqui no canal, cliquem no joinha, porque assim o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. Muito bem, o tal PL da dosimetria, pelo visto, fez com que a oposição brincasse, fosse usada como... Sabe aquelas crianças, né, que o pai pega o videogame e dá para a criança o controle, mas o fio não está ligado na tomada? É a oposição. Parece que a oposição está cantando com playback de um tempo para cá. Trump e Moraes é que teriam articulado, claro, o Trump por meio do Landau e dos seus outros assessores, e o Moraes diretamente, segundo os senadores disseram ontem, essas pessoas teriam articulado o PL da dosimetria, teriam inclusive interferido diretamente no texto. Agora estão dizendo que não, que é um absurdo, mas só para inglês ver, só para a sua claque, só para que não fique chato, porque foram eles que mexeram nesse projeto. Então, parece, né, o Alessandro Vieira disse isso deliberadamente ontem, disse que o Moraes, inclusive, participou diretamente do texto. Por isso que o texto não voltou para a Câmara, por isso que, e apenas por isso que Moraes permitiu que o texto fluísse e fosse aprovado. Parece normal, mas é um absurdo. Já não temos mais separação de poderes no país. E por que então o Trump fez isso? Por que o Moraes fez isso? Bom, o Trump provavelmente, e a gente já tem um vídeo aqui tratando desse assunto, o Trump provavelmente ele olhou para essa situação e falou assim, não dá, o Brasil é o Afeganistão, sabe, vamos retirar as tropas porque a gente está perdendo o nosso tempo aqui. Então, eles pegaram as suas tropas, vamos dizer assim, e caíram fora, e se apegaram nesse PL da dosimetria. Bom, já que aquilo que era o desejável não vai acontecer, vamos nos meter nesse PL da dosimetria, saindo isso a gente cai fora desse país, que esse país não tem jeito. E o Moraes, por que teria feito isso? Para baixar um pouco a poeira. O Moraes, com esse PL da dosimetria, ele baixa a pressão sobre ele baixa a pressão, inclusive, da comunidade internacional que o tem criticado, quem não se lembra de revistas, mídias, etc., tem criticado reiteradamente a atuação do Moraes. Órgãos internacionais têm também feito o mesmo. E isso baixaria a poeira e o Moraes sairia mais ou menos bem dessa história. Claro, também isso deve ter implicado na revogação da Magnitsky, deve ter tido algum tipo de troca e até mesmo cogita-se que isso vai alterar as tarifas impostas ao Brasil, todas elas. Só não aconteceu tudo de uma vez para não ficar chato. Então, meus caros, é isso. E como fica a oposição diante dessa situação? Como eu falei, não tem oposição, não tem mais Congresso, todo mundo é governo, todo mundo é STF e governo Lula. Não tem mais oposição num país em que um PL da dosimetria, que seria um enfrentamento ao sistema, é feito pelo Trump, que seria uma ajuda externa, e pelo Moraes, que é o problema a ser combatido, a ser enfrentado. Se as pessoas que vêm ajudar de fora a solucionar o problema e as pessoas que são o problema são aquelas que vão resolver o problema, então o PL da dosimetria é uma farsa, a oposição não existe, o Congresso está fechado. E, na verdade, é pior ainda do que você imagina. Olha só o que temos para mostrar aqui agora, pessoal, sobre essa manipulação ali em Brasília. Não foi só um simples acordo ali entre autoridades internacionais Donald Trump e Moraes. Preste atenção agora, pessoal. Um informante ali direto dos Estados Unidos, que está na Casa Branca, que faz parte do governo norte-americano, falou o que realmente aconteceu e você vai ficar de queixo caído. Pessoal, nós
somos feitos de bobos todos os dias porque nós acreditamos ainda que existe um Congresso Nacional, existe uma Câmara dos Deputados. Nós acreditamos ainda que os deputados e senadores que nós votamos são eles que decidem o futuro desse país. Uma grande mentira, e você vai ver agora quem que manipula as coisas neste país, quem que mandou prender, quem que mandou soltar, quem que vai aprovar a dosimetria ou não, quanto tempo vai ser. Tudo isso é manipulado, pessoal, e são os poderosos. Veja aí, o pessoal da Rádio Áureo Verde descobriu algo seríssimo e vai trazer para nós. Mas antes, pessoal, se inscreve aqui no canal. Você está vendo aqui conteúdo de primeira qualidade que você não vê em lugar nenhum. Então, se inscreve agora aí, para um tempinho e se inscreve, dá um like neste vídeo. Olha só o que temos para mostrar e voltamos em seguida. Pitola, integrantes do governo dos Estados Unidos atuaram nos bastidores para viabilizar a aprovação do chamado PL da dosimetria, proposta que beneficia aí, entre aspas, né, os condenados dos atos dos 8 de janeiro. Segundo relatos obtidos e divulgados ao longo da última semana pela imprensa, especificamente ontem, né, a articulação envolveu pressão direta de representantes norte-americanos e culminou com a aprovação do projeto na última quarta-feira no Senado. O vice-secretário de Estado do Donald Trump, o Christopher Landau, conduziu as tratativas. Por meio de ligações telefônicas a membros do governo brasileiro, Landau pressionou auxiliares do Palácio do Planalto a avançarem com a proposta, em troca de possíveis progressos nas negociações tarifárias entre os dois países. Diplomatas norte-americanos também acompanharam de perto a tramitação e a votação do texto no Senado. Nós trouxemos inclusive a informação ontem que os diplomatas conversaram com senadores, etc. De acordo com as informações, após a aprovação da matéria, um integrante da gestão Trump telefonou para uma liderança do governo brasileiro, parabenizou o resultado e afirmou que a medida representa um passo na direção certa. E aí eu recuperei, Pitola, uma publicação feita no dia 11 de dezembro pelo Christopher Landau. Está na tela, dizia o seguinte, ele fez essa publicação no X. Os Estados Unidos expressam consistentemente preocupação com os esforços para usar o processo legal para instrumentalizar diferenças políticas no Brasil e, portanto, acolhem com satisfação o projeto de lei aprovado pela Câmara Baixa no Congresso Brasileiro como um primeiro passo para enfrentar esses abusos. Finalmente, estamos vendo um início de um caminho para melhorar nossas relações. Isso foi o que escreveu Christopher Landau no último dia 11 de dezembro. Obrigado, Barros. Foram enganados. Quando falava que ia aumentar a tarifa, que começaria no mês de agosto, tal, o aumento da tarifa, que ia para 50% para produtos, lembra daquilo? Tá. No primeiro parágrafo daquela carta, ali continha essa carta alguns pontos importantes numa espécie de condição para não aplicar a tarifação. Qual era o principal ponto? Cessar a caça às bruxas, cessar a perseguição. Esse era o principal ponto daquela carta. Ok. No meio disso tudo, publicação da carta, na sequência começam as sanções, suspensão de vistos. E a questão da suspensão de vistos aqui cabe um parêntese, isso não alterou, isso não foi mudado até agora. E o que acontece, eu achei genial por parte dos americanos. Achei genial. Os sancionados, aqueles que perderam o visto de entrada nos Estados Unidos, não recebem nenhuma notificação. Não vão receber uma cartinha com a fotinha do Trump, olhando assim, você se lascou. Né, não tem. Não tem, tipo assim, você não vai poder ver mais o Mickey. Não tem nada disso. O que acontece é o seguinte. Olha, foram sancionados. Os ministros tal, o agente tal. Ok. Isso numa notícia. Que também pode conter algum achismo, alguma especulação. E aí eles colocam dúvida no sancionado. Será que eu estou ou não estou? Eis a questão. Ué, como falaram para Carmen Lúcia, tenta a sorte, bonitona. Desculpa, bonitona, exagero. Tenta a sorte. Vai lá para os Estados Unidos e vê se você entra. Tenta a sorte, vai lá. Você não é boa da boca? Né? Não, mas já imaginou uma ministra do Supremo Tribunal Federal ser barrada nos Estados Unidos, a migração, e ter que pegar o primeiro voo de volta? Tenta a sorte. Então, isso eu acho genial por parte dos americanos. Né? Porque ele coloca dúvida.
Tiraram a sanção? Não tiraram? Eu estou sancionado ou não estou? Essa dúvida eu não tenho, né? Esse que pode ter sido sancionado e sabe o motivo, porque a carapuça serviu, esse tem. Então esse é um ponto. Mas vamos lá. Aí sanciona, na sequência a Magnitsky no Moraes, dia 30 de julho, Magnitsky no Moraes, você lembra disso? E as condições colocadas por Trump e pelo governo americano não foram atendidas. Aliás, é importante lembrar, e você sabe muito bem disso, que o Alexandre de Moraes fez de conta que nem existiu a Magnitsky. Mas ela existiu e trouxe efeitos. Por exemplo, aquela que eu considero a minha opinião, e não é o fofocalizando aqui, mas é a minha opinião, a pseudo-separação do Gilmar e da Guiomar, né? Se separaram os Mar, se separaram Mar, Gilmar e Guiomar, se separaram os Mar, né? Separaram o Mar, hein? Mar do Mar. Mas enfim, brincadeiras à parte, essa pseudo-separação da Guiomar e do Gilmar. Teve também, a gente não pode esquecer, teve um cidadão, e esse se lascou bem, esse perdeu o mané, que renunciou, abdicou, deixou o cargo de ministro do Supremo com medo de tomar a Magnitsky. Certamente também estaria no pacote agora do desmagnetizado. Só que não é mais ministro e continua sem poder ver o Mickey. Esse se lascou, o tal do Barroso aí, esse, amigo, se tá ruim pra você, imagina pro cara que tinha 8 anos mais de Supremo Tribunal Federal e abriu mão, com medo de tomar uma magnetizada. E estaria no pacote agora. Estaria livre, leve e solto como adora, não é? Então, nós precisamos entender que a Magnitsky teve um efeito, mas não da luta. Mas, Pittoli, a gente está com medo. Pittoli, a gente foi às ruas no dia 3, lotamos o Brasil, foi bonito mesmo. Foi lindo de ver. Mas, deputados, outras autoridades, setores importantes como o agro, o transporte, tantos outros, o que a gente fez para mostrar para os Estados Unidos, de fato, que a gente está lascado, que nós estamos num buraco sem precedentes? Está colocando a culpa no povo, Pittoli? Olha, não é colocar a culpa no povo, mas é olhar para uma situação onde, se nós tivéssemos dado uma resposta mais firme, mais contundente, ou pelo menos mais histérica, a gente provavelmente poderia contar com os Estados Unidos assim, ó, agora resolvam seus problemas internamente. Eu já fiz a minha parte. Como não houve nenhuma reação de fato não houve nenhuma reação, né? A gente continua a nossa vida normal, o Alexandre de Moraes magnetizado, o Gilmar separa, entre aspas, o Barroso sai, mas efeito prático? É simples, o Alexandre de Moraes continuou a romper todas as barreiras, esticar todas as cordas, esticar e estourar todas as possibilidades de pacificação. Ele continuou a julgar, né? Prendeu na dúvida. A gente viu o que aconteceu. A gente sabe o que aconteceu. Então, de efeito prático, aparentemente nada, e de resultado prático com relação ao engajamento da população e setores, também nada. Aí entra a negociação. E aí entra o que a gente jamais imaginava, mas articulados que são os irmãos Batista, André Esteves do BTG Pactual, essa turma entra em campo e começa a oferecer para os Estados Unidos aquilo que eles queriam, em especial as terras raras, né? O fim da taxação, porque criou-se uma inflação num setor específico da carne, uma inflação que chegou a 15% nos Estados Unidos, na carne, não estou falando no cômputo geral, estou falando na carne, 15% de inflação. Então os caras precisavam se livrar disso e encontraram um caminho, através de quem doou muita grana para a campanha do Trump, né, a JF, e através de um banqueiro que tem bala na agulha para negociar. Negociado, então, no meio disso tudo, havia ainda uma questão ideológica. Lembra da tal da questão ideológica? Marco Rubio, Christopher Landau, próprio Scott Bessent, vejo que tem uma linha ideológica aí. Qual é a linha ideológica? É tentar acabar com a esquerda, em especial na América Latina e América do Sul. Eles têm essa missão.
Porque no meio disso tudo tem um cara chamado Marco Rubio, segundo o homem mais forte do governo americano, que é secretário de Estado norte-americano. Tem Marco Rubio, que tem origem cubana, viveu todas as dificuldades impostas pelo regime dos Castro. Tudo que esse cara enfrentou, ele sabe. E ele sabe que ele quer combater. Então, essa linha ideológica do governo Trump, ainda tentando encontrar uma saída para que aquela cartinha tivesse cumprido o ponto de cessar a perseguição, eles fizeram. Entraram na negociação para o PL da dosimetria. E eu aposto que você quiser. E desejo que Eduardo Bolsonaro, esse gigante, continue a lutar e a mostrar, por exemplo, que o que aprovaram no Brasil não facilita em nada a vida, não muda em nada a vida do presidente Bolsonaro, dos refugiados que estão na Argentina e de muitos que ainda estão presos no Brasil. Não muda em nada. E é algo que pode levar até um ano, segundo o próprio Eduardo Borgo e Jeffrey Schickini aqui numa belíssima conversa ontem sobre a dosimetria. Pode levar até um ano para qualquer um destes patriotas sentir os benefícios de uma lei mequetréfica e mentirosa, que é essa lei da dosimetria. Então eu desejo que Eduardo Bolsonaro faça a sua parte e continue a mostrar para os americanos que, vocês apoiaram, então vocês desmagnetizaram o Moraes, tiraram as taxas porque vocês negociaram a anistia, aplaudiram no dia 11 de dezembro, como aplaudiu o Christopher Landau, né, a aprovação do PL da dosimetria na Câmara. Enganaram vocês. A Eduardo Bolsonaro já deve estar cuidando disso. Né? Então, mostrar para os caras o seguinte: olha, meu pai, Eduardo vai contar, meu pai estava condenado a 27 anos e 3 meses. Sim. Agora está tudo bem. Continua com 22 anos e 4 meses. Mas como assim? Não teve anistia? Não. Meu pai estava condenado a 27, agora está condenado a 22. E pode passar 5 anos em cana. Até 2030. Então, esses absurdos certamente chegarão aos ouvidos do Marco Rubio. E desejo que, por não cumprir o que refugiado hoje na Argentina, não vai ser beneficiado com o PL da dosimetria. Tá bom, quer deixar o presidente Bolsonaro de lado? Vamos falar de refugiado? Vamos falar de idoso? O Trump, mentiram pra você, bonitão. Ô Laranja, mentiram pra você, Laranjão. Falaram que iam aprovar o PL da anistia, que iam anistiar no Brasil. Não. Tem idoso, tem idosa, tem mãe agora na Argentina que não vai poder voltar para o Brasil. Então mentiram. Aliás, é o que sabem fazer. Ô Baus, surgiu um assunto sobre Jacques Wagner, também participou dessa articulação. Estão chamando de eminência parda, né, dentro do governo Lula, porque ele não apareceu. O Jacques Wagner vai sair da liderança, né? Pelo menos é o que disse a Gleisi Hoffmann, porque é o seguinte, ele confirmou, pelo menos ao Metrópolis e alguns veículos de imprensa, que foi responsável por costurar um acordo que permitiu o avanço do projeto de lei da dosimetria. Ele disse o seguinte ao Metrópolis: houve um acordo de procedimento. Fiz a negociação sem consultar o presidente Lula e a ministra Gleisi Hoffmann. Não vou esconder esse fato, afirmou aí o Jacques Wagner. Questionado sobre o voto do senador Fabiano Contarato, ele declarou ter votado errado. E eu falei isso ontem aqui, que o Contarato votou errado e depois pediu para mudar o voto. Mas ele disse diretamente nos bastidores aí que a avaliação, pelo menos dos parlamentares governistas, é de que o Jacques Wagner teria teria costurado aí uma aliança para que alguns deputados da base governista e alguns senadores também votassem a favor, nesse caso agora no Senado. Aliás, no Senado ontem repercutiu bastante a questão do PSB. 4 senadores do PSB, que é do vice-presidente Geraldo Alckmin, votaram a favor do PL da dosimetria. Então criou-se essa questão de que o Jacques Wagner teria atuado de fato para ajudar a costurar esse projeto junto à oposição. Isso é o que ele fala, né? A gente não sabe se de fato houve isso. Barros, a gente tem um chanceler chamado Mauro Vieira, não tem? Sim. Tem o segundo lá, que na verdade quem manda que é o Celso Amorim, não tem? Isso. Quem que atuou nesse acordo para desmagnetizar e acabar com a tarifação? Batista, os irmãos Batista e André Esteves, certo? Certo.
Barros, quem me garante, porque o Jacques Wagner é o velho político, é o velho negociador, é o cara... É assim mesmo. Vamos lá negociar. Essa pegada do cara, não é? Quem me garante, Barroso, que porque pegar uma ala extremista, ideológica do PT, Gleisi, Lindinho, essas porcarias, se pegar essa turma, você acha que os caras iam querer dosimetria? Não iam querer dosimetria. Os caras não queriam nada. Na verdade, o que eles querem é que o Bolsonaro morra e que patriota inocente morra na cadeia também. É o que eles querem. A linha mais radical do PT, certo? Certo. Quem me garante, Barros, isso aqui é uma dúvida, uma análise, uma suposição. Quem me garante que Irmãos Batista não chegou no Jacques Wagner, que é um topa-tudo, do ponto de vista de negociar, de dar aquela apaziguada? Ele é da velha política, nem ele não é. Quem me garante que os batistas não chegaram no cara e falaram assim, é uma suposição, hein? Porque a gente só está lidando com o que há de pior da espécie. Então a gente pode duvidar de tudo, acreditar em tudo, a gente pode tudo aqui. Quem me garante que os irmãos batistas não chegaram no cara e falaram assim, ô Jacques custou? Quanto custou? Lembra o Jacques custou? Já custou. Quanto custou? O Jacques custou Wagner? Ele pode ter recebido uma ligação, assim, o Jacques, negociamos aqui, vai ter que entregar uma anistia aí para os caras, nem que seja uma mequetréfica. Não, deixa comigo. Quem me garante? Pois é, olha só que cachorrada, né, pessoal? Que pouca vergonha. Tem que falar assim mesmo, né? Agora tem aí, né, o Jacques Wagner, que é o líder do governo ali na Câmara dos Deputados, falando aí sobre essa negociação aí, sobre essa possível negociação aí, que sempre há. Pessoal, preste atenção, preste atenção. Quando chega no SBT, na Globo, na CNN, pra gente assistir, já aconteceu tudo lá dentro lá e os poderosos em Brasília e até fora do país já manipularam tudo. Agora vejam só, pessoal, uma coisa que eu queria colocar aqui, eu queria que você se atentasse para isso que eu vou falar aqui agora. Donald Trump é um jogador de pôquer, de bilhar, de xadrez, seja qual for o esporte, mas ele é um jogador. E olha o que o Pitoli aqui da Rádio Auriverde falou, que é muito importante que você entenda o que ele falou. Eles, na verdade, o pessoal dos Estados Unidos tentaram ajudar o povo brasileiro, mas quando viram que a maracutaia, o engromo era tão grande, que seria quase impossível, como ele citou aqui, é como se fosse um Afeganistão, tem que mandar uma bomba, tem que matar o terrorista, tem que fazer alguma coisa. Parece que os Estados Unidos recuou na ajuda humanitária aqui no Brasil. Parece que sim, eles viram que o buraco é bem mais embaixo aqui. E aí, pessoal, quando você está diante de uma guerra, de um jogo político internacional como esse, você tem que saber a hora de recuar também. Você tem que saber a hora de avançar, a hora de recuar. E parece que agora o Donald Trump deu a cartada dele, recuou e vai ficar um tempo sem agir, sem aparecer. E aí, talvez posteriormente, lá para fevereiro, março, surge aí uma outra taxação, surge uma outra lei Magnitsky, talvez. Mas, por enquanto, ele viu que não dá para fazer mais muita coisa e o máximo que ele consegue é reduzir a pena de Jair Bolsonaro e também dos presos políticos ali. Agora, tudo isso, pessoal, passa por uma desorganização. Eu venho falando aqui, uma desorganização não é do Congresso Nacional, não, é da direita, porque para nós o que importa são aqueles que nós votamos, os deputados e senadores, que vão nos representar. E eu acredito que se você está escutando aqui, está vendo o nosso canal, inclusive se você não é inscrito, se inscreve agora. A oportunidade é agora, porque aqui nós defendemos valores e princípios que são conservadores de direita. Então aqueles que nós votamos e colocamos ali em Brasília para nos representar, não estão se reunindo e fazendo realmente o que precisa ser feito. Porque, olha só, na hora de definir, de decidir o futuro do Brasil, pessoal, nós estamos esperando essa tal dessa anistia desde o início do ano. Presta atenção, antes do Hugo Mota e o Davi Alcolumbre assumirem, já estavam ali tramitando e toda semana, não, agora vai, vamos fazer assinatura, vamos para a Avenida Paulista, vamos para Copacabana, vamos fazer manifestação, agora vai, nunca que vai, e agora reduziu, foi caindo, reduziu para dosimetria,
tirar alguns aninhos ali dos presos, outros vão continuar presos, o próprio Jair Bolsonaro. Agora, tem uma questão aí, que até nós publicamos um vídeo aqui, que o Jair Bolsonaro pode até passar o final do ano aí na sua casa, pode até acontecer isso. Por quê? Ele está tendo ali uma questão ali de uma crise de soluço ali devido à facada e às cirurgias que ele já passou, foram 7. E aí ele necessita de cuidados médicos e de uma nova cirurgia urgentemente. E aí o que aconteceu? Os médicos de Jair Bolsonaro já deram o laudo, já fizeram um pedido, mas o Moraes pediu aí um outro médico, né, que não fosse da equipe de Jair Bolsonaro para poder investigar para ver se é isso mesmo, se estão fazendo, né, aquela cera, né? Você já viu quando você assiste um jogo de futebol, para você que gosta do futebol, quando um jogador choca com o outro, aí o jogador cai no chão ali e fica ali enrolando para levantar e tal. Quando tá ganhando de 1-0, 2-0, o jogador fica ali enrolando. Por quê? Porque ele quer segurar o resultado até o final do jogo. Parece que eles estão pensando que Jair Bolsonaro está fingindo, forjando ali, né, os soluços e as dores, justamente para poder ir para sua residência. Agora, se você parar para pensar, um homem que tem 70 anos de idade não oferece nenhum risco para ninguém, nem para a sociedade e nem risco de fuga. Porque qual que é o motivo de manter a pessoa presa, né, em regime totalmente fechado? Se ele oferece risco para a sociedade, né, um maníaco, um louco, um assassino, alguma coisa assim, ou se ele oferece risco de fuga. Não é o caso de Jair Bolsonaro. Ele estando na casa dele, com 2, 3 policiais da Polícia Federal ali na porta da casa dele, ali, vigiando 24 horas, com a tornozeleira na sua canela, sem ter o passaporte, como que ele pode fugir? Será que eles pensam que ele vai subornar os policiais ali e vai pegar um carro, sair pelo Paraguai, depois pular para a Argentina e ir para os Estados Unidos? Teve pessoas que fizeram isso aqui, né? A Carla Zambelli, teve também ali o Oswaldo Eustáquio, aquele jornalista, né? Que fizeram isso, saíram de carro aqui pelo sul do Brasil e foram pela Argentina fora até chegar para os Estados Unidos. Acabou que a Carla Zambelli se deu mal. Se ela tivesse ficado nos Estados Unidos, não tinha dado mal para ela. Mas foi para a Itália, porque tem nacionalidade italiana, dupla nacionalidade, passaporte europeu. Pois é, se deu mal. O Oswaldo Eustáquio do mesmo jeito. O Eduardo Tagliaferro, que era o ex-assessor ali do gabinete do Moraes, também se deu mal. Tá lá também na Europa lá. Vai ser extraditado a qualquer momento. Esses 3, pessoal, se deram mal. Carla Zambelli, o Tagliaferro e o Oswaldo Eustáquio. Todos 3 daqui a pouco vão ser extraditados para o Brasil, não tenha dúvida disso. Agora, aqueles que fugiram do país buscando exílio nos Estados Unidos, como Eduardo Bolsonaro, o Constantino, jornalista, o Ernesto Lacombe, também jornalista, agora, recentemente, o Ramagem também está ali nos Estados Unidos, o Alan dos Santos e tantos outros. A juíza Ludmila Grillo, aquela juíza que perdeu seu cargo aqui no Brasil, perdeu todos os seus direitos e teve que fugir lá para os Estados Unidos. Esses estão em segurança, pelo menos por enquanto nós temos Donald Trump ali no governo, porque se o Trump sair, né, mas eu acredito que o Trump vai até ganhar a reeleição daqui a alguns anos, né? Então, ou seja, pessoal, a situação é essa. O Bolsonaro teve a oportunidade de estar ali nos Estados Unidos e de ficar por lá. Quis voltar por uma questão de vaidade, de ego. Aliás, eu quero que você coloque aqui nos comentários. Você acha mesmo que o Jair Bolsonaro tomou decisões acertadas ou ele errou, por exemplo, em ter voltado dos Estados Unidos para o Brasil, por exemplo, em ter, né, deixado aí que as coisas chegassem a esse ponto? Foi culpa dele? É culpa do sistema? É culpa do Lula? O que você acha? Coloque aqui nos comentários. Se hoje nós temos o Lula na presidência e Jair Bolsonaro preso, qual que é a porcentagem de culpa de Jair Bolsonaro ou da família dele? O que você acha? Que aqui nesse canal, pessoal, realmente, nós não vamos ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Nós somos conservadores de direita, apoiamos Jair Bolsonaro, a família, o Flávio Bolsonaro, que está agora para candidato, pré-candidato, mas nós temos que falar a verdade. A direita errou e muito. Por isso que nós temos a esquerda hoje no poder, no seu 5º mandato. Não é o primeiro não, pessoal, é o 5º. Ou seja, eles sabem. Um dia eu escutei a Gleisi Hoffmann falando exatamente isso. A Gleisi falou exatamente essa frase aqui, ó.
Falam que a gente não sabe fazer política, mas nós já estamos há 5 mandatos de presidente no Brasil. 5. Deve ser porque a gente sabe fazer alguma coisa. Foi isso que ela falou. E eu tenho que concordar com ela, pessoal. Você imagina se o Brasil tivesse, desde 2003, tivesse ganhado em 2002, o Brasil tivesse ganhado na direita, a direita tivesse ganhado lá em 2002, se é que tinha direita na época, né? Porque me parece que foi Jair Bolsonaro que inaugurou esse movimento. Mas vamos supor que um centro-direita tivesse ganhado em 2002, tivesse entrado em 2003 e tivesse tido 5 mandatos, conservador, com princípios cristãos, com valores, que fosse a favor da vida e não do aborto, que fosse a favor, por exemplo, do armamento aí do cidadão de bem, que fosse a favor de uma escola cívico-militar, que fosse contra qualquer tipo de comunismo e socialismo, que fosse mais liberal, né? Mais a favor do empreendedorismo e menos inchando o Estado, né? Inchando de imposto, que privatizasse essas estatais que dão prejuízo, né? Vendesse logo aí, por exemplo, os Correios, está dando um baita de um prejuízo aí, e não inchasse os governos inventando cargos e ministérios ano após ano. Se isso tivesse acontecido com 5 mandatos de direita, desde 2002 até agora, como que você acha que estaria o Brasil? Será que nós já seríamos uma potência de primeiro mundo? O que você acha? Coloque aqui nos comentários. Ao invés de ter tido 5 Lulas, né? Na verdade foi 3 mandatos do Lula e 2 da Dilma. Ao invés de ter tido esses 5 mandatos do PT, a gente tivesse 5 mandatos, não precisa ser do Bolsonaro não, pode ser de outras pessoas, mas que fosse de centro-direita pelo menos. Você acha que como que estaria o Brasil? Nós seríamos uma grande potência, igual uma potência europeia talvez, ou não? O que você acha? Coloca aqui nos comentários. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, pessoal. Se você não compartilhar esse vídeo, é porque você não é brasileiro. Realmente, depois de ter visto tudo isso, chegar até aqui, se você não clicar aqui embaixo e compartilhar, eu realmente não entendo se você quer mesmo a mudança desse país. Porque o que nós trouxemos aqui é uma revelação seríssima sobre verdades que acontecem ali em Brasília. Então, manda para todo mundo, no grupo do WhatsApp, no grupo da família, para quem gosta, para quem não gosta, manda para todo mundo, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.